Hã? Ah, daqui a pouco eu desligo ele. É porque tá muito quente aqui, viu, pessoal? Tá. Porque como ele pega o áudio muito bem, então daqui a pouco eu desligo ali. Falta um minuto. Deixa eu desligar ali que estamos na hora. Muito bem, vamos começar. Hoje um pouquinho diferente porque fica a tela aqui mostrando todo mundo, o pessoal de fora que entra pelo Zoom, o pessoal acompanhando pelo YouTube. A gente tem juntando todo mundo, dá umas 40, 50 pessoas toda segunda. Quando junta todo mundo, eu acompanho, né? Hoje estamos nós aqui, mas vamos gravar e vamos disponibilizar depois no canal do Esmiuçando. Como leitura introdutória, é um texto que eu já separei ele, está prontinho. Mais tarde eu vou compartilhar nos grupos do Esmiuçando. É um texto do livro Caminho Espírita, um texto de Albino Teixeira. O Caminho Espírita é um livro de mensagens psicografadas pelo Chico, com diversos autores, né? Capítulo 44, Lógica Espírita. Lógica Espírita. Qual é a lógica do ser espírita, ou qual é a lógica do pensamento espírita? É uma coisa que a gente vai falar bastante hoje. Hoje é um dia especial, 3 de outubro, dia de reencarne de Allan Kardec. Então hoje a gente vai fazer um tema diferente. Nós vamos falar sobre Kardec, para entender quem é essa pessoa e por que nós o admiramos tanto, por que o respeitamos tanto, né? Então hoje nós vamos fazer esse tema especial. Na verdade, hoje eu já participei de um programa na Web Rádio Estação da Luz, de madrugada, às 7h30 da manhã. Então, quem quiser assistir é só entrar lá no canal da Web Rádio Estação da Luz. Depois eu quero baixar e vou colocar lá no canal do Esmiuçando. E essa semana, quinta-feira tem outro programa, na sexta-feira vai ser outro, então nós vamos falar de Kardec o mês inteiro. Muito justo. Né? Quarta-feira, palestra na Fraternidade, tema Allan Kardec. Sábado aqui. Sábado vem para cá. Então, todas as palestras que eu fizer esse mês. Isso. Nós vamos estar falando de Allan Kardec. Mas daqui a pouco a gente vamos para ele. Então, esse texto aqui de Albino Teixeira é justamente essa ideia de qual é a lógica do pensamento espírita expresso na conduta. Então, ele diz assim: a lei de Deus permite, 2 pontos. Então, a lei de Deus permite. Inclusive, curiosamente, é o que nós estamos estudando, são as leis divinas. Aí ele diz: que desfrutemos tantas posses quantas sejamos capazes de reter honestamente, mas espera que sejamos agindo com elas em benefício dos outros. Que tenhamos tanta cultura quanto os recursos da própria inteligência nolo permitam, mas espera nos empenhemos a convertê-la em realização no bem de todos. Que sejamos felizes, mas espera busquemos fazer a felicidade dos semelhantes.
Que sejamos amados, mas que espera nos transformemos em amor para os nossos irmãos. Que solucionemos as nossas necessidades, mas espera que não venhamos a prejudicar ninguém no campo dos deveres em que nos achamos comprometidos. Que sejamos desculpados de nossas faltas, mas espera perdoemos sem condições as ofensas que se nos façam. Que usufruamos os bens do universo, mas espera nos mostremos prontos a reparti-los sempre que necessário. Que se pense ou fale mal de nós, tanto quanto se queira nos círculos de nossa convivência, mas espera nos devotemos a guardar a consciência tranquila. Que erremos em nossa condição de almas imperfeitas ainda, mas espera que a base de nossos fracassos permaneça brilhando à luz da boa intenção. E ele finaliza: enfim, a lei de Deus permite sejamos quem somos, mas nos apoia ou desapoia, abate ou exalta, corrige ou favorece pelo que somos, através do que fazemos de nós, porque Deus não cogita daquilo que parece, mas daquilo que é. Você faz a nossa prece, Bruninho? Pai da vida, filhos vossos, que somos todos nós, despertos, enfim, com uma imensa responsabilidade, estamos mais uma vez apostos para refletirmos em torno de lições tão profundas e nos proporciona, se colocadas em prática na nossa vivência, atingirmos a meta colimada mais depressa, mais rápido poderemos chegar à perfeição relativa, envolvendo-nos nas mesmas lições profundas de amor e de compaixão que emanam do vosso coração. Dá-nos força e coragem, inspira-nos para que não esmoreçamos jamais e que sigamos em frente amando-nos e amando todos na obra da vossa criação. Que assim seja, Senhor. Muito bem. Hoje é 3 de outubro de 2022. No dia 3 de outubro de 1804, reencarnava na Terra aquele que ficou conhecido como Allan Kardec. Em Lyon. Nas Galhas. Eu não vou aqui entrar em detalhes da biografia dele, porque tem, como diz na minha terra, trocentas palestras sobre isso, tem milhares de textos, vários livros e bons livros sobre a biografia dele, e eu não vou perder o nosso tempo aqui repetindo o que já está escrito, eu estaria subestimando a inteligência de todo mundo. Mas antes da gente entrar e falar um pouco sobre esse camarada chamado Kardec, primeiro ponto, ele nunca quis, também não é nosso objetivo, endeusar quem quer que seja. Nós não endeusamos homens. Nós, inclusive o próprio Cristo, nós não o endeusamos, porque aí é aquele ponto de que Jesus não é Deus, Jesus é o Filho de Deus, como ele próprio deixa muito claro. Então nós não endeusamos, nós podemos até divinizar, né, algumas pessoas que achamos elas representantes da divindade, então é divinizar, não vejo nenhum problema nisso, até porque nós ainda precisamos das referências das pessoas que já avançam, que já estão à frente. Eu tenho uma simpatia enorme por Chico Xavier, me inspiro muito enquanto médium na conduta de Chico, no seu exercício mediúnico, no que entendo ser uma mediunidade a serviço de Jesus. Então eu acho isso algo divino, um comportamento divino. Então até certo ponto eu tendo a divinizar Chico, mas eu não o endeuso, é diferente. Eu vejo o Chico como um homem, e é como um homem que eu admiro, porque se eu transformo numa divindade, eu coloco num patamar de distância muito grande, inalcançável. Eu vendo ele como homem, eu estou dizendo, ele é homem, eu sou homem, então eu consigo fazer. Eu penso em Clara de Assis, ela é mulher, na mesma condição humana que eu, então se ela consegue, eu também consigo.
Então é diferente olhar a divindade agindo através de alguém do que deusificar, endeusar quem quer que seja. Isso, nenhum desses grandes personagens da história da humanidade se permitiram a isso. E aqueles que se colocaram nesse patamar de divinização por si mesmos e de endeusamento acabaram caindo e caindo muito feio. Caindo e caindo muito feio. Então o primeiro ponto é esse: não estamos aqui para endeusar quem quer que seja, mas entender por que nós aprendemos a respeitar esse cidadão francês chamado Hippolyte Léon Denis Rivail, como está em alguns documentos, mas conhecido no meio espírita como Allan Kardec. Quem era esse homem? E é isso que é muito importante. Um segundo ponto é que na hora que a gente começa a falar de pessoas que já fazem o que é certo, e o que é certo não é no que eu acho que é certo, é no que nós já entendemos que seja o correto. E qual é o parâmetro? Os referenciais que Jesus nos deixou. Esse é o parâmetro correto. Então, quando dizemos que alguém age corretamente, está sem internet. Então, está aqui, eu estou gravando, amanhã eu vou colocar na internet para a turma assistir. Hoje é aniversário de Kardec, então nós vamos falar sobre ele hoje, tá? Entender quem é esse camarada, quem é esse peão. Então, o primeiro ponto é, nós não estamos aqui para endeusar ninguém, né? Mas existem pessoas que já agem conforme aquilo que nós queremos agir. Eu dei o exemplo do Chico. Eu queria ser um médico como Chico, mas ainda não consigo. Eu não sou tão desapegado. Eu não consigo amar tanto quanto o Chico amava. Eu não consigo parar, pegar o meu tempo de folga e me dedicar aos outros. Eu dedico o tempo de folga para descansar. Então eu não consigo fazer como o Chico. Mas isso só depende de mim. De dizer, vou dedicar o meu tempo de descanso a ajudar pessoas da forma que eu consiga. É uma questão de escolha, é uma questão de decisão. E na hora que eu decidir fazer isso, eu vou me inspirar em quem? Em Chico. Porque é alguém que eu já sei que já fez. Então esse é o olhar. E aí, voltando a esse ponto que eu estava falando, quando a gente vai falar, por exemplo, vou pegar o exemplo do Chico, que aí depois, quando eu entrar em Kardec, vamos falar só dele. Chico tinha determinados comportamentos que não só eu, mas qualquer um que estuda a biografia dele e estuda os ensinos de Jesus, entendem que Chico aplicava como médium os ensinos de Jesus. Então, se o Vaninho está fazendo diferente, e eu chego, mas Vaninho, olha só, o Chico pensava assim e fazia assim. Eu não estou condenando o Vaninho porque ele faz diferente. Eu estou tentando apresentar para o Vaninho uma possibilidade que muita gente entende que seria o comportamento adequado. Para que o Vaninho possa, quando ele quiser, fazer. Eu acabei de dizer, eu não consigo fazer. Aí eu vou querer que o Vaninho faça. Mas isso não impede que eu fale para o Vaninho. Vaninho, um cara como o Chico, que a gente entende que aplicava os ensinos de Jesus na essência do seu dia a dia, o tempo de descanso dele era quebrando pedra. E nós pegamos o nosso tempo e vamos para a ociosidade, que nem criativa é. Então, eu não estou condenando o Vaninho. Eu estou só chamando a atenção dele porque ele está fazendo igual a mim. Mas eu não posso impor ao Vaninho isso, porque eu mesmo não consigo. Porque se eu já conseguisse, eu não precisava falar para ele, eu mostrava. Porque se eu preciso falar, é porque eu ainda não faço. Então é claro que quando eu vou trazer alguns momentos aqui, principalmente 2 pontos, o pensamento de Kardec sobre ser espírita. E eu não estou criticando o comportamento de quem faz diferente, porque tem coisa aqui que eu ainda não consigo fazer. Mas eu já sei que isso é o ideal a ser feito. A gente busca no esforço do dia a dia tentar aplicar isso. Só que quando eu ver, já foi. Já foi. Então, eu queria começar essa nossa reflexão sobre Kardec hoje, e isso aqui eu vou repetir durante esse mês em alguns pontos, não tudo. É um texto de Humberto de Campos que está no livro Cartas e Crônicas, certo? Cartas e Crônicas, é Kardec e Napoleão. Kardec e Napoleão. A gente tem que entender o seguinte,
Se o Espiritismo, ele traz a base, a missão dele é ajudar a gente na nossa transformação moral, e não é outra, é essa. Você estuda o Espiritismo, você estuda o conteúdo doutrinário, e você encontra o roteiro para aplicar o que Jesus ensinou. Basicamente é isso. A mediunidade é um instrumento que nós recebemos para o serviço no bem e para demonstrar a imortalidade da alma. Basicamente é isso. Porque nós vamos, através da mediunidade, demonstrar que os mortos estão vivos. E eles mostram para a gente a situação deles. Aí quando você diz, e como era a tua vida enquanto vivo? Quer dizer assim, era assim, assim, assado. E como é a tua vida hoje? Assim, assim, assado. Aí você escuta 100 espíritos. É só fazer um paralelo. Aí você faz o quê? Ou você se faz de cego, ou você para e pensa, peraí, todo mundo que fez isso, está assim hoje. Todo mundo que fez assado, está assim hoje. Por que comigo vai ser diferente? Então a mediunidade, ela tem exclusivamente essa função. Fora isso, é servir a interesse pessoal. E aí, olha só, Humberto de Campos diz assim, ele contou uma historinha. Por que vocês acham que Jesus escolheria qualquer um para vir trazer esse compromisso? Fazer isso, fazer com que a gente relembrasse dos ensinos dele, mostrar a imortalidade da alma de modo tão claro e objetivo, ensinar a gente a pensar. O Espírito chegar para mim e dizer assim, ó, você vai ter que fazer isso? Por quê? Ah, porque eu estou mandando. Mas não manda em mim não, filho. Aí eu faço o que você quiser que você faz. Não. Não é bem assim, não. E como é que a gente sabe disso? Está lá no Livro dos Médiuns. Aí Humberto de Campos diz assim, logo após o 18 Brumário é uma data histórica onde aconteceu a Revolução Francesa. Quer dizer, é uma das datas importantes da Revolução Francesa, do movimento de Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela tinha como missão, quando a gente vai analisar o que os espíritos relatam sobre a história da humanidade, era a missão da implantação do que nós conhecemos hoje como democracia na essência mais divina da palavra, não baseado na opinião de homens, porque democracia para os homens depende do interesse. Vai depender do interesse. Democracia é fazer o que eu quero. Tá, mas duas pessoas que querem coisas diferentes. Então, quem de fato está sendo democrático? Nenhum dos dois. Porque quando quer que faça do meu jeito, e eu imponho o meu jeito, deixou de ser democracia, passou a ser autoritarismo. E não importa os motivos ou razões. Eu estou sendo bem técnico, é só ir no dicionário e ver a definição. Então, a Revolução Francesa, um dos objetivos dela ter existido primeiro, era o país mais intelectualizado do planeta. Era o país onde determinadas formas de compreensão já estavam estabelecidas. E quem devia fazer isso? Napoleão. Era o missionário que recebeu essa tarefa. Então, logo após o 18 Brumário, foi o 9 de novembro de 1799, quando Napoleão se fizer o primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da Latididade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes, para marcar a entrada significativa do novo século. Antigas personalidades da Roma imperial, pontífices e guerreiros das Gálias, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam à espera do expressivo acontecimento. Final do século XVIII, uma reunião do mundo espiritual, para definir o destino da humanidade. Legiões dos Césares, com os seus estandartes, falanges de batalhadores do mundo gaulês e grupos de pioneiros da evolução hispânica, associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas de posição de destaque. Mas não somente os latinos se fizeram representados no grande conclave, na grande reunião. Gregos ilustres, lembrando os estudos da gloriosa Atenas,
israelitas famosos, recordando o templo de Jerusalém, deputações eslavas e germânicas, em tese, os grandes nomes da história da humanidade que não estavam encarnados, estavam ali reunidos. No concerto das brilhantes delegações que aí formavam, com todas as suas fulgurações representativas, surgiam espíritos de velhos batalhadores do progresso que voltariam à encarnação, ou que se seguiriam de perto para o combate à ignorância e à miséria na laboriosa preparação da nova era da fraternidade da luz. Até porque a base dos princípios da Revolução Francesa era liberdade, igualdade, fraternidade. Liberdade, e não é libertinagem, não é um mundo sem leis, onde se faz o que quiser, não é isso. Liberdade social é uma liberdade organizada. Igualdade perante as leis, perante a sociedade, perante o governo, perante tudo. E fraternidade, somos irmãos. Somos todos irmãos. É assim que deve funcionar. Essa é a base e era isso que deveria ser implantado. No conceito das brilhantes delegações que aí formavam, com toda a sua fulguração representativa, surgiu o espírito de velhos batalhadores do progresso que voltariam à aliça carnal, à reencarnação, ou que seguiriam de perto para o combate à ignorância e à miséria na laboriosa preparação da nova era da fraternidade da luz. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho. Os grandes nomes da história da humanidade estavam todos reunidos. Porque era um momento que era muito importante, e se aquilo tivesse dado certo, não existiria miséria na sociedade atual. Era para ali, com a Revolução Francesa, ter se implantado a fraternidade na Terra. Já estaríamos mais adiantados. Estaríamos mais adiantados. Isso é 1799, é final do século XVIII. Nós já estamos no século XXI. Então, a regeneração teria acontecido já no século XIX. E não agora, mas lá naquela época. Depois da palavra rápida de alguns orientadores eminentes, invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal, e em breves instantes, do seio da noite que velava o corpo ciclópico de muitos europeus, emergiu sob a custódia de esclarecidos mensageiros, reduzido cortejo de sombras, que pareciam estranhas, vacilantes, confrontadas com a feérica irradiação do palácio festivo. Então estava aquele espírito superior, muito espírito, de repente começa a entrar uma sombra. Era um grupo de almas ainda encarnadas que, constrangidas pela organização celeste, remontavam à vida espiritual para a reafirmação de compromissos. Quem eram essas almas? Aqueles que tinham reencarnado para implantar a Revolução Francesa. À frente vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes. Era bem o grande corso, porque ele nasceu numa ilha chamada Córcega, né? Com os seus trajes habituais e com o seu chapéu característico. Recebido por diversas figuras da Roma antiga, que se apressavam a oferecer-lhe apoio e auxílio. O vencedor de Rivoli, que foi uma grande batalha que teve, ocupou radiosa poltrona que, de antemão, lhe fora preparada. Ele era um grande missionário, foi o cara que veio para consertar tudo isso. Apesar de que ele tinha feito algumas bobagens no passado, mas ele tinha a capacidade para fazer o certo. Essa é que é a coisa. Deus conta conosco para fazer as coisas certas. E nós estamos esperando que pessoas façam. Deixa eu fazer um pequeno parêntese aqui. Eu sou contra o aborto. Ponto. E a única situação em que eu concordaria com o aborto, seria aquela que nós aprendemos, por exemplo, na doutrina espírita, que é em perigo de vida da mãe. Está muito difícil de hoje, porque as técnicas são avançadíssimas. Exatamente. Mas se acontecesse, então justificaria. Ponto.
Eu já vi muita gente, por exemplo, tecendo críticas ferrenhas a países como a Argentina, onde a lei autoriza o aborto, e não em todas as circunstâncias, em algumas circunstâncias. O próprio Brasil, que tem uma legislação que favorece o aborto em algumas circunstâncias. Aí se tece críticas profundas ao país, e se esquece o seguinte: a evolução do planeta acontece a partir da minha evolução. Então quer dizer que se eu fosse morar na Argentina eu viraria abortista? Não. Quer dizer que se eu fosse morar, por exemplo, hoje na Rússia, eu me tornaria inimigo da Ucrânia? Então a gente está trocando as coisas. Os outros tudo bem, mas espírita não. Isso fere a lógica espírita. Eu li o texto aqui, vou compartilhar depois. O mundo é diferente porque eu sou diferente. Eu não posso esperar que o mundo seja diferente. A gente está vendo uma transição planetária onde a maioria dos espíritos que estão aqui são espíritos que estão agarrados ao mal e estão tendo a oportunidade de mudar. A maioria de nós chegou aqui tudo atolado na M. Então estamos tendo a oportunidade de nos lavarmos. Não, eu prefiro ficar atolado na M. Eu estou esperando que alguém resolva o problema. Então quer dizer que se amanhã mudarem as leis brasileiras e elas se tornarem as leis da Roma Antiga, eu vou mudar? Eu não posso esperar que o mundo mude. Eu tenho que mudar. Isso não faz, para a gente que estuda Espiritismo, isso não faz o menor sentido. Esperar que o mundo mude porque alguém vai mudar. Ou esperar que as pessoas façam diferente porque eu quero que seja diferente. As pessoas não são como eu. Eu sou contra o aborto, então eu vou esperar que todo mundo seja contra? Não, tem gente que defende. E curioso, nada acontece sem que Deus autorize. E foi Deus que autorizou que essas pessoas estivessem nos países onde elas estão. O cara da Rússia, foi Deus que autorizou que ele estivesse lá. Ou então está tudo errado. Eu tenho que pegar o que eu acredito e jogar fora. Porque só funciona naquilo que é bom para mim? Não, o mundo é assim. Só que o mundo é assim porque está dentro das leis harmônicas divinas. Nada está fora do lugar. Porém, a humanidade precisa disso. A gente estuda a lei de destruição, pessoal. Está lá na terceira parte, é o que a gente está estudando. Se isso aqui era para ter sido implantado lá naquela época e não foi, nós estamos chegando no fundo do poço do desequilíbrio humano para a gente parar e dizer assim, não dá mais. Não dá mais. Precisamos mudar. E aí você acha que Deus vai colocar quem? Vai colocar pessoas que levem para o fundo do poço, porque eu sozinho não consigo não impedir. Mas eu não posso ir para o fundo do poço. Porque aí eu começo a jogar a responsabilidade para os outros. Aí eu começo a endeusar grupos, pessoas, o que seja lá o que for. Como a gente, por exemplo, endeusar a doutrina espírita. Porque aí a doutrina é que está certa, todo o resto é errado. Espera aí, o que eu faço então com Deus? Que faz o sol nascer sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Sabe, começa a não fazer sentido. E isso aqui era um momento onde a coisa deveria ter se encaminhado. Acanhados no veículo espiritual que os prendia à carne terrestre, quase todos os recém-vindos banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção. O primeiro cônsul da França, porém, trazia os olhos enxutos, não obstante a extrema palidez que lhe cobria a face. Recebendo louvor de várias legiões, limitava-se a responder com acenos discretos, quando os clarins ressoaram de modo diverso, como se pusesse a voar para os cimos no rumo do imenso infinito. Imediatamente uma estrada de luz à maneira de ponte levadiça projetou-se no céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes. Alcançando o solo delicado, contudo, esses astros se transformaram em seres humanos,
nimbados de claridade celeste, de claridade celestial. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade de beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como que a aureolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra, guardava um cetro dourado a recamar-se de sublimes cintilações. Musicistas invisíveis por meio dos zéfiros que passavam apressados, prorromperam num cântico de hosanas em palavras articuladas. A multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se muitos dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores, enquanto todos os pendões das pessoas que ali estavam arriaram silenciosos em sinal de respeito. Foi então que o grande Napoleão se pôs em lágrimas e, levantando-se, avançou com dificuldade na direção do mensageiro que trazia um báculo de ouro, né, postando-se genuflexo diante dele. Caiu de joelho diante daquele mensageiro. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu de pronto e procurava abraçá-lo quando o céu pareceu abrir-se diante de todos, e uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Eis que à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo, descerrará para a terra, atormentada, um novo ciclo de conhecimento. César, ontem e hoje orientador, rende o culto de sua veneração ante o pontífice da luz, renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Porque Napoleão foi Júlio César. E aqui ele estava dizendo, estou mandando o meu emissário, aquele que vai levar a minha mensagem, que vai trazer uma nova forma das pessoas entenderem como o mundo funciona. Não atrapalhe. E curiosamente, era a única sociedade, era o único grupo de pessoas que se reunia com autorização das leis da época, eram a Sociedade Parisiense dos Espíritos, na cidade de Paris, porque era proibido reunião de pessoas. E foram falar diretamente com os descendentes de Napoleão na época, né? E nada foi, a sociedade funcionou, né? Apesar das proibições, ela funcionava. Exatamente. Veio daí, é aqui que é, porque isso é curioso, para mim que sou historiador, quando eu li isso, eu digo, tá, mas por quê? Quando eu fui ler a história, era proibido, então por que a sociedade parisiense funcionava? Aí você vê que no mundo espiritual, já antes de Kardec, porque isso é 1799, Kardec nasce em 1804. As coisas não acontecem de uma hora para outra, pessoal. E olha, Napoleão, para chegar aqui, para implantar a ideia da Revolução Francesa, vocês têm ideia de quantas pessoas foram mortas? Quantas guerras aconteceram? Porque a coisa vai sendo implantada com nós e apesar da gente. E quem nós somos? Nós somos o que somos. Então como é que você acha que nós vamos fazer? Por isso que nada acontece sem que não seja dentro de uma ordem universal. E não é a nossa ordem, não é do jeito que a gente quer ou deixa de querer. E olha que eu não estou fazendo referência a esse fato, a aquele fato, a esse país ou aquele país. Porque se a gente acha que o nosso mundo hoje está difícil, olha o mundo há 100 anos. E vai de 100 anos, de 100 anos para ver uma coisa. O nosso mundo nunca foi tão bom. Nunca foi tão bom de se viver. Ah, mas está tendo uma guerra lá, tem perseguição aqui. Volta 100 anos. Volta mais 100. Vai para 1500. E você vai ver que não existe mundo melhor do que o que nós estamos hoje, apesar das dificuldades. E aí o texto segue, eu não vou entrar aqui em todos os detalhes do texto,
O final, Humberto de Campos diz assim: acontece que Kardec renasceu, né, e Napoleão se tornou imperador. Então, ao invés dele se tornar um governante e estabelecer a estrutura de governo que seria o exemplo para a transformação da humanidade, não, ele se torna um ditador. Tanto que as independências dos países que aconteceram, todas elas usaram como referência a Revolução Francesa. E eu até brinco nas aulas de história, né? O único lugar em que a Revolução de fato não deu certo foi na França. E aí o grande problema é, oferece-se liberdade, mas as pessoas não sabem lidar com a liberdade. Aí o esperto faz o quê? Vai lá e assume o comando da liberdade dos outros. Então não é um problema de quem assume isso ou quem assume aquilo. O problema é de quem está na base e que não se assume. Porque, como eu disse, não importa se eu vou morar na Argentina, se eu vou me tornar abortista, porque as leis estabelecem. Eu vou morar num país onde o uso de drogas é livre, então agora eu vou usar drogas porque as leis autorizam que eu use? Não vou. Então o problema não é quem está ali. O problema somos nós que não queremos nos transformar e queremos que os outros façam por a gente. É esse camarada que reencarna para coordenar a organização do que nós chamamos de doutrina espírita. E como isso funciona? Nós já vimos aqui, que hoje, eu falei isso hoje no programa hoje de manhã. O espiritismo, ele é ciência, filosofia, moral de consequências religiosas. Tá? Quando Kardec fala desse tríplice aspecto, ele não fala em religião. Ele fala em questões morais. Por quê? Porque religião é uma conduta que o indivíduo adota na relação dele para com a divindade, certo? E se a pessoa não quiser ter essa relação? Então ele está excluído da humanidade, ele está excluído da doutrina espírita, então ele não pode ser espírita? Não tem nada a ver, né? Mas quando você adota a moral espírita, você automaticamente adota a moral cristã. E todos os conteúdos que a doutrina espírita trata começam com Deus. Todos. Kardec ele não era ateu, mas ele era muito cético. O que isso quer dizer? Ele não acreditava nas coisas que não pudessem ser provadas. Certo? Ele era católico, né? Mas não vamos chamar de um católico religioso, da igreja, mas de princípios, né? E aí, primeiro ponto, quando Kardec faz a sua formação inicial, quanto criança, ele vai estudar com Pestalozzi. Protestante. Isso, que era protestante. No norte na Suíça. Então ele sai da França, vai para a Suíça, que era uma região, a região onde Pestalozzi estava era a região alemã da Suíça. Então o idioma oficial daquela região era o alemão. Então Kardec teve que aprender o alemão e conviver com a cultura alemã protestante. Isso é interessante. E ele foi muito jovem, foi bem criança. Ele ficou até por volta dos 12 anos. E olha só, segundo os biógrafos e algumas cartas que ele relata, ele sofria preconceito, ele sofria bullying por ser francês e por ser de origem católica. Somente alguém que já traz uma bagagem moral consolidada não se desviaria e se tornaria odioso para com os alemães protestantes. Ao contrário, ele ganha o respeito dos outros alunos. A tal ponto que, com menos de 12 anos, ele era um dos monitores-chefes da escola de Pestalozzi. Então a gente já começa a ver como era o comportamento desse senhor chamado Allan Kardec. Num país diferente, vivendo com pessoas que pensavam diferente, que eram de religião diferente e que o agrediam. O mestre não designou ele por acaso, percebeu as qualidades dele, percebeu. Perfeito. Aí se eu sou espírita
E tenho como, por exemplo, eu dei um exemplo de Chico Xavier como médium. Meu referencial é sempre Chico. O que Chico faria nessa situação? O que Chico faria diante disso? Por que Chico nunca se submeteu a não espírito? Porque ele aprendeu a lidar com eles. É simples assim. Mas como é que a gente aprende a lidar com os espíritos? São pessoas. Os espíritos são pessoas. Você vai ter que ter moral maior que a dele. Por que nós sabemos disso? Como é que eu controlo os espíritos? Pela moral. Como assim? Pelo comportamento. Eu não sei o caso de vocês, mas eu sou de uma época, talvez os meninos, toda a mesma época, né? Talvez você que é mais jovem, né? Mas eu sou da época que quando o avô chegava em casa, né? Olha, todo mundo... Ele não falava nada. Ele tinha uma autoridade natural. E quando o avô precisava gritar, é porque a coisa realmente estava fora do controle. E geralmente o avô não usava varinha de marmelo, né? Quem usava era a avó às vezes, né? A avó. A mãe sempre. Então a Maria José, né? Só engrossou a varinha. Hã? Só engrossou a varinha no seu caso. Ixi, Maria. Né? Aí bicho broto precisa de uma vara mais firme, né, mami? Mas aquela autoridade não importava. Ele só olhava. Não precisava dizer nada. Só olhava. Isso é autoridade moral. Não se discute com autoridade moral. Isso é com vivo ou com morto. Não se discute com autoridade moral. Mas isso não chega a ser temor da autoridade moral? Só é temor se eu conquisto isso pelo autoritarismo. Mas no caso dos seus avós, você tinha temor porque a varinha comia solta. Não comia, o avô nunca fazia isso. Essa é a questão. A avó. Então a gente tinha medo da avó e respeito pelo avô. Então isso é diferente. No filme do Divaldo tem uma situação que eu gosto sempre de lembrar, que na cena, né, é claro que ali é uma construção, mas representa bem isso, que primeira reunião mediúnica que o Divaldo vai, né? Aí ele chega, tá lá o doutrinador, gritando e não sei o que, o espírito, tô nem aí, ó. A minha cara de preocupado, fala assim na minha terra, minha cara de preocupado, ó. Quem é você para estar me dando lição de moral? Quem é você? Aí a senhorinha sentada do lado, analfabeta, né? Fez assim, o doutrinador saiu, ela disse, meu irmão, o espírito, na hora, a autoridade da pessoa. Kardec viu isso. Aí ele vai no livro dos médios e escreve sobre isso. Por quê? Porque lá com Pestalozzi, o que ele aprendeu? Como é que era a base da educação de Pestalozzi? Educar a mente, educar a mão, educar o coração. O que isso quer dizer na prática? Eu lembro de um texto de Pestalozzi, né, dentro dos textos que ele escreveu, onde acontecia o seguinte, nós vamos ter aula agora de química, certo? E de biologia. Então vamos para onde? Vamos para a horta. Na horta, os alunos que já sabiam como a coisa funcionava, explicavam para aqueles que estavam eram os mais novos, como é que a coisa acontecia. E, enquanto um explicava para o outro, aquele que estava aprendendo, estava mexendo na terra para ver a coisa acontecer. Você cuida de plantas, né? Você gosta de cuidar de plantas, né? Você gosta? Gosto. Você estuda, não estuda? Assim, para saber o que fazer e tal. Você não vai colocar um produto numa planta que você recebeu uma planta nova de presente,
Você diz assim, tá, será que eu cuido igual aos outros? Você vai no YouTube, você vai perguntar a outra pessoa, você pergunta a pessoa que te dá, como é que cuida? A pessoa vai te explicar. Aí você vai e começa a cuidar dela. Você vai ver como fazer. Dali a pouco você está querendo um bem tão grande aquilo ali, que você não precisa mais pensar no que fazer. Você não precisa mais, sabe? Não tem mais como separar informação de prática de amor. Então, quando Pestalozzi conduziu os alunos para a horta para ter aula de química e de biologia, era isso que ele fazia. Então, conhecimento para Kardec não é um conjunto de informações. Conhecimento envolve isso: informações, aplicabilidade e quem você é em relação àquilo. Então ele olhava a coisa acontecendo, ele entendia como a coisa acontecia e ele se transformava em relação àquilo. Quando você começa a se preocupar com a natureza, por exemplo, começa a estudar como a coisa funciona, começa a entender como funciona e começa a conviver com a natureza, você nunca mais volta a ser o mesmo. Você vai observar o que acontece. Isso ele estava aprendendo na escola. Então isso formou a personalidade desse camarada. E ele entendia que ele tinha um compromisso com a educação. Porque ele entendia que ele podia contribuir para que as pessoas fossem melhores pela educação. E aí ele, na década de 30, 1834, 37, eu não lembro, até coloquei isso no livro que nós escrevemos. Ele, num discurso, quando ele vai receber um prêmio, ele diz assim: a educação é a obra da minha vida. E aí depois, no Viagem Espírita, em 1862, e na Revista Espírita, ele vai dizer: o Espiritismo é a obra da minha vida. Quando ele diz a primeira vez, ele intuiu que a educação do espírito imortal. Exatamente. Então, para Kardec, o Espiritismo não é só um conjunto de informações. O Espiritismo é uma proposta educacional. Então, por que tem como educar na imposição? Não tem. Aí o que você fala é temor. Aí é temor. Não existe proposta pedagógica, você pode até decorar para dizer o que o professor quer, mas depois você abomina aquilo. Então você memoriza, mas você não aprende. Você não tem conhecimento. E lembre, para Kardec, conhecimento é informações, aplicação, transformação. Enzio, dá um exemplo disso na prática. Vocês nasceram sabendo dirigir? Todo mundo aqui dirige? Dirige. Vocês nasceram sabendo dirigir? Quando nasceram já sabia que passa a primeira, depois passa a segunda, passa a terceira, aí volta para a segunda. Vocês nasceram sabendo isso? Não, mas vocês tiveram que aprender isso. Então alguém teve que dizer: olha, passa a primeira, acelere, vai tirando o pé devagarzinho, certo? Quando chegar numa velocidade que ele não vai parar, você pode passar a segunda, vai controlar. Isso são informações que estão sendo passadas para vocês. Agora, hoje, você pensa nisso? Então quer dizer que não tem informação? Não. A prática e conteúdo e informação já se mesclaram. É uma coisa só. Quando você valoriza a sua vida e a vida das pessoas que estão com você no carro, você muda. É diferente quando você é solteiro e você vai de qualquer jeito, né? E principalmente quando você é solteiro e dirige o carro com seu pai. Aí você casa, tem filhos e você compra o seu carro. Você muda. E se você não mudar, você vai casar com uma pessoa que é um GPS. Tá devagar, tá ligeiro. Vai devagar. Vai devagar. Que aí você muda. A vida coloca o professor. Outro exemplo. Vocês sabem cozinhar? Nascendo sabendo?
Alguém um dia foi ensinar você a fritar um ovo, né? Que são as duas primeiras coisas que a gente aprende a fazer: fritar ovo e fazer nesse miojo, né? Mas alguém disse: bote tanto de água, bote tanto de óleo, faça isso, vire, mexa e tal. Te passou informações, te explicou porque tem que ser daquele jeito, e você foi fazendo. Hoje você precisa pensar para fazer? Não. Porém, você não é a mesma pessoa de antes de saber fazer isso. Então houve uma transformação, você não é mais a mesma pessoa. Então, para Kardec, conhecimento envolve isso. Se não tem isso, não tem conhecimento. Inteligência para Kardec é a capacidade de fazer isso. E aí, assim, no Viagem Espírita de 1862, eu vou pegar 2 pedaços para a gente entender quem era esse homem. Ele diz assim: Viagem Espírita em 1862. Esse é o livro. Porque se eu sou espírita e Kardec trouxe a codificação, então Kardec é a maior referência de espiritismo. Ponto. Se ele entendia que devia ser feito assim, e ele trouxe, ele organiza a coisa, então das duas uma: ou o que ele faz está correto, ou ele era hipócrita. Baseado na história dele, eu tendo a não acreditar que ele fosse hipócrita. Certo? E por quê? Revista Espírita. Os espíritos chegavam, chamavam ele de mestre. Os espíritos chegavam, batiam continência para ele. Aí ele escreve assim: personagens da mais alta condição social me honraram com sua visita, sem que, por causa delas, jamais um proletário aqui é um trabalhador, certo? Tenha ficado na antecâmara. Antecâmara é, então, você chega na sua sala, né? Chega na sua casa, as casas mais tradicionais, porque os apartamentos hoje é sala, cozinha, tudo junto, né? Mas antigamente tinha a sala da entrada e tinha a sala de estar, né? Sala da entrada, tinha umas cadeiras, tinha um sofá, então a pessoa chegava e ficava ali. É a antecâmara. E a sala de estar era o local onde os convidados iam. Às vezes ficar conversando antes da janta, antes do almoço, o que quer que seja. Todo mundo ia para lá? Não. Personagens da mais alta condição social me honraram com sua visita, sem que, por causa delas, essas pessoas da alta sociedade, né, de alta condição social, rico, sem que, por causa dela, jamais um proletário, um trabalhador, tenha ficado na antecâmara. Na casa dele? Não. Por quê? Kardec era espírita. Isso aqui é 1862. E olha que nem o Evangelho tinha sido escrito ainda. Só tinha o livro dos médiuns, o que é o Espiritismo, o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns e o que é o Espiritismo. Não tinha o Evangelho segundo o Espiritismo. Não distinguia a pessoa pela estrutura social. E olha o que ele vai dizer. Muitas vezes, em meu salão, o príncipe fica lado a lado com o artesão. Se sentir humilhado, se o príncipe se sentir humilhado porque está junto de um pobre, dir-lhe-ei que não é digno de ser espírita. Perfeito. Aí hoje, com todo respeito, pessoal, com todo respeito, com todo carinho, aí hoje eu vejo as pessoas com raiva umas das outras simplesmente porque têm entendimentos diferentes sobre esse ou aquele assunto. Aí eu começo a falar mal do outro só porque o outro acredita que, por exemplo, concorda que tem que fazer isso ou aquilo?
Então agora eu vou, se chegar o cara que lá na Argentina criou a lei para favorecer o aborto na Argentina, se ele chegar agora aqui, eu vou dizer, não quero que você perto de mim não, você é um abortista. Aí eu leio um negócio desse, eu vou fazer o quê? Então, eu não estou seguindo o espiritismo proposto por esse homem. Não tô. Porque ele fez assim. Não, aí sabe o que é pior, Vani? É assim, sabe? Aí hoje a gente aplaude as pessoas, a gente endeusa muitas vezes as pessoas, aí vai descobrir a história dessa pessoa nas encarnações passadas. Tá, mas é o mesmo espírito. Às vezes até nessa vida mesmo. É que eu não quis pegar agora, sabe, do passado, né? Às vezes a pessoa chega, porque às vezes eu falo, eu estudo bastante e tal, né, leio, dou uns exemplos legais, mas eu estou simplesmente repetindo o que Kardec fala, e dou um exemplo para ajudar a entender. Aí a pessoa acha que, poxa, o cara é o... Sabe aquele filme, O Teu Passado Te Condena? Nós sabemos o que... Os obsessores chegam assim, eu sei o que você fez na encarnação passada. Eu sei o que vocês fizeram. No verão passado, né? Quer dizer, aí hoje o pessoal está aplaudindo porque hoje eu estou fazendo certo, mas se soubesse o que eu fiz no passado, pessoal, você não olharia para minha cara. Aí se eu usar essa lógica, volta ao texto, lógica espírita, se eu usar essa lógica, o cara hoje, vamos pegar um exemplo, construiu uma fábrica para produzir veneno para matar pessoas, ponto. Não posso falar de cigarro e bebida, tá? Para matar pessoas, hoje ele está fazendo isso. Tá, mas na próxima encarnação ele pode ser um palestrante espírita famoso, sendo aplaudido por todo mundo. Esse é na próxima encarnação. O cara morre daqui a 30, 40 anos, mais 30, 40 anos reencarna, eu reencarno junto, vem ser amigo dele, leva ele para o centro espírita, ele se transforma num espírita e vai ensinar espiritismo. E as pessoas vão aplaudir. E agora a gente está condenando ele. Não, está certo, ele está fazendo coisa errada. Pode vender remédio barato. Sabe? Então, quer dizer, nós somos espíritas, isso faz parte do nosso conhecimento. Não faz parte do nosso conhecimento, faz parte das informações que nós temos. Porque para Kardec, conhecimento é informações, nós reencarnamos. Nós aplicamos isso. Quer dizer, o cara que está errando hoje, sou eu que errei ontem. E hoje estou aqui tentando acertar. O cara que está errando hoje, amanhã, se ele quiser, ele vai começar a tentar acertar. Quando? Talvez antes de 100 anos. Porque se a gente pegar os velhos que estão hoje, não vão chegar mais a 40 anos. Se ficar só 40 anos do outro lado e reencarnar, daqui a 100 anos o cara já está com 20. O que são 100 anos na história da humanidade? Acabei de dizer, volta 100 anos, olha aí para 1922. Jesus foi pródigo, diz, né? Quem de vós estiver sem pecado? Sim. Todo mundo. Ninguém é exceção. Então, Kardec, e para isso ele é muito claro, é príncipe nessa encarnação, é pobre nessa encarnação. Mas quem me disse que esse pobre aqui não é uma alma iluminada que hoje está passando pela experiência da pobreza para dar exemplo na comunidade em que ele vive? Aí pega o exemplo de Napoleão. Cara famosíssimo, de várias encarnações, teve várias oportunidades, só produziu M. Aí tem uma grande oportunidade que é para trazer a coisa e faz as mesmas escolhas. Então Kardec não olhar, não é príncipe hoje, isso aqui é temporário. Então está o príncipe e o operário. E se o príncipe se ofender, ele diria, está aqui, eu diria que não é digno de ser espírita. Mas sinto-me feliz em dizer, olha só, sinto-me feliz em dizer, muitas vezes os tenho visto apertarem-se as mãos fraternalmente, e digo de mim para mim, Espiritismo, eis um dos teus milagres, é o prelúdio de muitos outros prodígios.
Então hoje eu fico assim, triste, porque eu vejo espíritas brigando. Por exemplo, questão de política. Não, torcer é ótimo, maravilhoso, torça, sabe? Agora, eu brigar com o outro porque o outro vota no outro, não, sabe? Não encaixa. É como eu ser corintiano e começar a usar verde e falar italiano. Não vai dar muito certo. Certo? Ou eu, gremista, começar a usar vermelho. Aí eu fui comprar um carro, o dinheiro que eu tinha que encaixar num tipo de carro, né? Quando eu cheguei lá, o único carro que tinha, que dava até eu comprar e ajeitar, ele era colorado. O que é que eu fiz? Comprei-o. E era maravilhoso, alisava tanto aquele carro, né? Alisava, eu lavava, era meu carrinho. Com um gorrinho vermelho em cima. E se eu botaria assim, vamos embora. Não, e foi tirar a foto, botaram o laço lá, carro velho, aí o meu carrinho, dinheirinho que eu tinha, suadinho, tô pagando até hoje o consignado. Né? Sabe, e que me importa? Eu sou espírita. Eu sigo o exemplo de Kardec. E se não quer, problema seu, filho. Vá com Deus. E aí, um outro ponto aqui pra gente, Deixa eu pegar aqui, tá muito aqui de segundo. No terceiro discurso, que ele vai falar da caridade, eu até compartilhei isso esses dias. Esse dia não, ontem. Eu peguei esse texto e compartilhei nos grupos para a turma. Ele diz assim, porque ele começou a perceber que os espíritas começaram a entender que o espiritismo tinha que ser desse jeito, tinha que ser daquele jeito, porque tinha que ser assim, porque tinha que ser assado, e ele estava organizando o pensamento espírita, que pega os ensinos de Jesus e como é que a gente aplica ele hoje. Em tese é isso. E agora nós temos a comprovação da imortalidade. Se você pega o livro Céu e Inferno e vai para o primeiro capítulo lá dos exemplos, que são o segundo capítulo, que o primeiro é a passagem, e o segundo capítulo é dos espíritos felizes, pega aquele capítulo e lê. Quem eram aquelas pessoas? Pessoas comuns. Eram pessoas comuns. Ricos, pobres, homens, mulheres. Pessoas comuns. Que simplesmente conheceram o espiritismo, e nem todos eram espíritas, mas alguns espíritos conheceram o espiritismo, transformaram a sua vida, passaram a olhar as pessoas de um jeito diferente, o mundo de um jeito diferente. Alguns tiveram mortes muito dolorosas, muito sofridas. O que é que tinha em comum entre essas pessoas? Viveram as experiências e aprenderam o máximo que puderam enquanto estavam encarnadas. Aí morreram. Aí Kardec chama: ô meu amigo, a gente viu aqui sua história foi feia, hein? Foi puxado o negócio, né? Ei, como é que você tá? Ele disse: tô ótimo. Depois que eu morri, meu amigo, foi como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. Graças a Deus que eu me livrei dessa bucha. E você está feliz? Claro que estou. Por quê? Porque eu não cedi aos interesses do mundo. E as pessoas que ficaram? Bom, ficaram. Você não está preocupado? Estou. Mas eles vão ter que aprender. E ele começou a olhar. E ele viu o que essas pessoas tinham de diferente das outras. É que o comportamento delas começou ou era semelhante àquilo que Jesus dizia que devia ser. Aí qual a conclusão que Kardec chegou? Se eu aplicar a moral do Cristo, eu me torno um espírito feliz. Isso é fácil? Não. Sabe por que não? Porque Jesus diz, por exemplo: Vani, se eu te agredir, qualquer que seja o tipo de agressão, Jesus disse que se te bater a face direita, mostra a outra. Ele não está dizendo para que eu me torne submisso e tome mais uma. Não, ele está dizendo assim: faça diferente.
Quem consegue fazer isso? O Chico fazia. O Divaldo aprendeu a fazer. Porque o Divaldo era desbocado, né? Ele aprendeu a fazer com o passar do tempo. Também com o João na cola dele. Quantos de nós tomamos na rua vários empurrões, sapanões, cutucões, eu vou sair atrás do cara pedir satisfação, o cara já está doente, empurrando pessoas, eu ainda volto atrás e vou provocá-lo, ele me empurra em cima de um ônibus. Olha a diferença. Eu já não faço essas coisas, eu já fui empurrado, já fui, entendeu? Já consigo. Mas quando o senhor encarnou nessa? Já consigo, Mas quando o senhor chegou aqui nessa encarnação, era assim? Demorou 32 anos para acordar. 32 anos para acordar. Aí eu descobri. Essa é que é a coisa. Quando, essa questão de quando te batem a face direita mostra outra. Se eu pego o exemplo do Cristo, no exemplo que ele deu, e pego o exemplo das pessoas que aplicaram isso nas suas vidas, a pessoa, ela agride de alguma forma, porque ela é agressiva. Ou ela está agressiva. Eu não tenho poder sobre o outro. A coisa vai acontecer. Mas eu tenho como escolher como reagir. Ou como agir. Eu tenho como escolher. Ah, mas eu não consigo, não dá tempo. Então começa a treinar. É treino. E é por isso que acontece e se repete tanto, que é para você treinar. Quando você treina, você começa a ter controle sobre aquilo que você treina. E aí o outro agressivo e você em paz. Aí os dois morrem. Os dois morrem. Aí o que é que a literatura mostra que acontece com eles? Um vira orixá. O outro vira... Exatamente. Quando se vinculam à tradição da Umbanda ou do Candomblé, é assim que os espíritos se apresentam lá, eles assumem essas características para irem para a atividade lá. Aí, num outro ponto, Kardec diz assim, isso parece que, ele parece que estava vendo o que está acontecendo agora no mundo. E ele está falando não para o outro, eu queria que o outro visse, não, ele está falando para a gente, ele está sentado aqui do meu lado, dizendo, vem cá, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu vi que você estava meio nervoso com o Vaninho, né? Então deixa eu te dar um conselho. Enquanto ainda é tempo, revesti-vos, pois, da túnica branca. É a vestimenta branca. Peraí, é um tipo de roupa? Isso faz referência à túnica nupcial. Sim. Que está no Evangelho. Aí eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque isso tem toda uma questão metafórica, mas em tese, a túnica da paz, da harmonia. Porque eu não sei se vocês sabem, a cor branca, ela, por si só, ela não existe. Ela só surge quando há uma harmonia na velocidade de todas as outras. É a prevalência de todas. Exatamente. Então, nós só vamos conseguir vestir essa túnica branca quando eu estiver em harmonia com os outros. Sim. Só que a minha harmonia para com os outros não depende dos outros. Porque eu estar em harmonia depende de mim e não dos outros. Porque para que eu esteja em harmonia eu depender dos outros, meu amigo, você está no mundo de provas e expiações, está lascado. Esperar para os outros? Filho. Espere não. Enquanto ainda é tempo, revesti-vos, pois, da túnica branca, sufocai todas as discórdias. Sufocai todas as discórdias. Pois que as discórdias pertencem ao reino do mal, que vai ter fim. Que vos possais confundir todos numa mesma família, e vos dar do fundo do coração, e sem pensamento premeditado, o nome de irmãos. Kardec está pregando a fraternidade. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Se eu olho para Israel e eu começo a ficar
não querer mais conversa com Israel só porque ele acredita que tem que ser feito de um jeito e eu acredito que tem que ser feito de outro. Porque eu acho que o certo é assim e ele acha que o certo é assado. Porque ele acha que o certo é biscoito e eu acho que o certo é bolacha. Vamos sentar e comer esse troço, não importa o nome que a gente dê. Aí fica os dois com fome, porque um acha que é biscoito e outro acha que é bolacha. Enquanto isso, quem não está nem aí para ir vai comer o negócio. Tá os dois brincando, chega espertinho ali. Exato, é isso que eu falei, é aquilo que eu falei. Enquanto nós não assumimos essa liberdade que o Evangelho nos propõe, que é a liberdade nossa, é que eu disse, eu posso ir para qualquer lugar onde tenham leis que eu discorde, eu vou respeitá-las, mas eu não vou mudar aquilo. Deixa eu dar um exemplo prático. A Ale conhece isso porque ela já morou no Japão, isso também é nos Estados Unidos. No Japão, certo? Aqui, quando a gente está dirigindo, a gente chega na rua, né? Você vai chegando perto, você já consegue ver, né? Que tem a coisa, que não vem ninguém, mas tem uma placa de pare, você para? Ninguém para. Aqui. Mas lá no Japão, placa de pare é para parar. Não tem a placa? É para parar, é para parar. E eles param. Aqui em Cascavel, eu morei alguns meses no Morro do Vidigal, lá para. Dentro da comunidade para, e o respeito e a consideração lá é na marra. É por temor, mas para. É assim que a gente vai aprendendo, porque sabe o que vai acontecer? Você vive ali a vida inteira, ali naquela situação, aí você reencarna no Japão, onde isso é natural, isso se consolida de tal modo que quando você voltar para o Brasil, para um lugar onde não acontece, fica natural. Entendem? Então, para nós, é aquilo que eu falo, eu que sou um bicho brabo, eu preciso de cacete grosso, correte grosso, senão não mudo. Então eu vou ter que estar submisso a alguém que tenha um mal, que não tenha autoridade, ele tem que ser autoritário, porque senão eu não mudo, porque eu ainda sou assim. Então eu preciso de alguém autoritário para até que chega um ponto que eu não precise mais. Aí eu me submeto por naturalidade à autoridade. Pronto, é assim que funciona. Então, vocês acham que no momento evolutivo que nós estamos, vai ser diferente? Solta para ver. Por isso, não, sabe, a gente começa a olhar assim, então, no fim das contas, não faz diferença. Não. E acontece o que precisa acontecer. Porque nós ainda estamos assim. Porque eu ainda não assumi o meu papel de transformação moral. Eu estou esperando que alguém faça e crie leis, que estabeleça, que diga que tem que ser assim para todo mundo fazer. Na marra. Aí, isso aqui, Vaninho, quando eu li isso pela primeira vez, eu digo, eita! Se entre vós houver dissidências, causas de antagonismo, se os grupos que devem todos marchar para um objetivo comum estiverem divididos, eu lamento, sem me preocupar com as causas. Ele não está preocupado se tem dois que estão divergindo, que estão brigando por isso, é biscoito ou bolacha, né? E estão brigando por causa disso. Ele diz assim, eu lamento. Sem me preocupar com as causas. Ele não quer saber quem está certo. O Israel está certo, o está certo. Ele não quer saber disso. Nós dois estamos brigando. Sem me preocupar com as causas, sem examinar quem cometeu os primeiros erros, eu me coloco, sem vacilar, do lado daquele que tiver mais caridade. Então aquele que faz mais caridade, não, ele não está falando de fazer, ele está falando de ter. E o que é caridade? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O BIP. Aí tem uma amiga nossa que tatuou, BIP. Para não esquecer, BIP. Benevolência, pessoal, não é só ser bom para o outro.
é aplicar a bondade. Então, o cara que criou as leis, que estabeleceu as leis na Argentina favorecendo o aborto, se ele entrar aqui, se eu quero aplicar a caridade, eu devo ser benevolente para com ele e indulgente com ele. Porque foi isso que espíritos melhores que eu fizeram comigo e eu hoje estou aqui. Ah, mas ele, não importa ele, a questão sou eu. Eu não posso deixar de fazer o que deve ser feito, olha que eu não estou falando do que é certo, o que deve ser feito em função da loucura do outro. Então quer dizer que agora o louco determina o que eu faço. Ele é louco. É ele que tem que ver o que eu faço para no dia que ele acordar, ele lembrar de mim. Vinde após mim. Se entre vós houver dissidências, causa de antagonismo, se os grupos que devem todos marchar com objetivo comum estiverem divididos, eu lamento, sem me preocupar com as causas, sem examinar quem cometeu os primeiros erros, eu me coloco sem vacilar ao lado daquele que tiver mais caridade, isto é, mais abnegação e verdadeira humildade. Pois aquele a quem falta a caridade está sempre em erro, ainda que coberto de algum tipo de razão. Pessoal, isso aqui é Allan Kardec. É por isso que eu respeito tanto esse camarada. Porque quando eu tento aplicar isso aqui, e o Vanin tem mais tempo de escola que eu, quando a gente consegue aplicar isso aqui, e um louco desbandeirado da bola faz contra a gente algo que nós ainda temos dificuldade de lidar com aquilo, e às vezes nós estamos até certos, né? E a gente não para pensar se eu estou certo ou estou errado, eu só olho para o outro. E quando a gente consegue fazer isso aqui, a felicidade aqui dentro não tem como descrever. E aí eu tenho duas escolhas, não tem uma terceira. Ou eu faço o que todo mundo está fazendo, ou eu faço o que ele diz. Porque quando a gente consegue fazer, funciona. E é o cara que trouxe a codificação, o que nós estamos estudando. O título que eu adotei para quando pergunta, você qual é a sua religião? Sou espírita. É? E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou tentando ser alguém melhor a cada dia. Aí você acredita nos espíritos? Claro, eu sou um espírito. Você acredita nas comunicações? Claro, elas existem. Você pode provar? Não preciso provar. Ah, eu não acredito. Continue. E você não vai me impor? Não. Porque como espírita não existe esse tipo de imposição. Eu posso te demonstrar. E no dia a dia a gente ensina espiritismo para os outros. Eu queria isso, conseguir isso, mas ainda não consigo, viu, pessoal? Então eu fico falando que eu não consigo pelo exemplo. Está longe ainda. Mas no esforço nós vamos chegar lá. Não podemos desistir. Porque no pouquinho que a gente consegue, sabe quando você vai pegar aquela comida que está sem sal? E você vai lá na cozinha e tem pouquinho? Aquela pitadinha não é necessariamente o que você queria mais, mas aquela pitadinha já dá uma diferença. Eu estou numa dieta agora de redução de açúcar, né? E eu sou viciado em doce depois do almoço. Aí não tinha nada de doce em casa, sabe? Até tinha, mas não convinha, eu comia aquilo, né? Ai meu Deus do céu. Aí eu fui no mercado, tinha paçoquinha 0 açúcar. Mas o amendoim é feito de um jeito que o amendoim em si, quando ele está num ponto, ele tem um docinho natural. Pense numa paçoquinha gostosa, certo? Quer dizer, não era uma fatia de pudim, né? Não era como uma amiga nossa que é apaixonada, não era nem um pote de saco com creme, coitado do creme, mas era aquela paçoquinha, né? Eu comi 2, né? Quer dizer, não era o que eu queria,
mas já era alguma coisa. Aí a gente começa a perceber que eu posso ter aquilo que eu quero e não precisa ser aquilo que me faz mal. Pode ser algo que me faz bem. Aí a gente começa a buscar isso que faz bem. Isso é ser espírita. E é por isso que numa noite como hoje, que nós estaríamos dando continuidade à análise das questões, que é a data que se comemora o nascimento de Kardec, a gente para falar sobre esse homem. Porque ele teve todo esse esforço, então eu não tenho a menor dúvida que, primeiro, é um espírito da segunda ordem, um espírito missionário, né, que já venceu muito. Isso mostra a própria conduta dele enquanto criança. Sim, alguém que sabia que tinha coisas a aprender e se dispôs a aprender, porque você vai ver que tem coisas que ele tinha dificuldade de lidar, e com o passar do tempo você vê que ele começa a lidar melhor. Então ele está aplicando aquilo que ele está recebendo do mundo espiritual, e é exemplo de como nós que escolhemos ser espíritas devemos nos comportar em relação aos encarnados, aos desencarnados, a vivos, a mortos, a quem quer que seja em qualquer época da humanidade, da história da humanidade. Uma pergunta que nós temos que fazer é: se eu voltasse hoje, conseguisse voltar no tempo hoje, se eu conseguisse voltar no tempo, né? Aquela história, o Cavalo de Troia, né? A Operação Cavalo de Troia, que conta o pessoal voltou na época do Cristo, né? É uma ficção. Se você conseguisse voltar à época do Cristo hoje, e se aparecesse na frente dele, ele escolheria você como discípulo? Se a resposta for não, então treine um pouco mais. Treine um pouco mais. E eu não tenho nenhuma dúvida, se Kardec volta no tempo, Jesus escolheria para ser discípulo. Não tenho a menor dúvida. E por que eu tenho essa certeza? Porque eu vejo Chico, que aplicou o Evangelho. Eu conheço pessoas que nem espíritas são. Eu tenho um amigo que eu dizia para ele: você, para mim, é um exemplo de cristão vivo. E um homem comum. Casado, pai de família, come carne, né? briga por política, certo? Trabalhador, dedicado, tal, mas respeitador. Trata todo mundo igual. Quando precisava chamar atenção, chamava. Quando precisava reclamar, reclamava também. Um ser humano normal, porém aplicando o Evangelho na integralidade. E não era espírita. E nunca tentei convencer. Porque dizer assim, se você tornar espírita, você se perde. Então fica onde você está. É melhor. Então, num momento como hoje, num dia como hoje, que trazemos essas ideias sobre quem foi Allan Kardec, façamos estas reflexões. Escolhi ser espírita. É livre escolha. Quais as consequências dessa escolha? Quais as responsabilidades que essa escolha me traz? E detalhe, depois que a gente olha para a vida com o olhar, essa lente, né, não importa onde você esteja, você não é mais a mesma pessoa. Então não importa onde você esteja. Até comentava como é o seu nome mesmo? Com o Igor. Fiquei 2 anos estudando na Umbanda, fiquei quase 3 anos estudando entre os muçulmanos. Convivendo entre os muçulmanos, e eu espírita, né? Eu falava de conteúdo doutrinário espírita que tem no islamismo, né? E eu explicava aquilo, eles não entendiam aquilo, né? Eles simplesmente seguiam. E quando eu começava a explicar aquilo, eles diziam assim e tal. Tanto que eu recebi convite para trabalhar em escolas islâmicas, para falar sobre islamismo para os islâmicos. Mas não era o meu compromisso, eu estava ali para aprender com eles e não para ensinar. E com os islâmicos, com os umbandistas, com outras pessoas. E eu não faria isso se eu não fosse espírita. Porque eles hoje são islâmicos, amanhã eles serão espíritas.
E como nós espíritas, amanhã seremos islâmicos, porque aprendemos aqui e vamos reencarnar lá para levar a mensagem. Ah, vamos convertê-los ao espiritismo? Não, você vai levar a mensagem espírita que já está lá, só que não é aplicada porque ninguém explica. Só que como é que se explica a mensagem espírita? Pela conduta, não existe outra forma. Então, pessoal, nós estamos aqui treinando. Por isso estamos mergulhados nesse oceano de lama, que é o mundo em que vivemos atualmente. Para quê? Para aprendermos a lidar com ela, com essa lama toda, mas não ser como os outros. Pensemos nisso. Alguém tem alguma pergunta? Ou algum comentário? Essa última sentença aí guarda semelhança com uma coisa que a gente vê muito, uma expressão usada pelos evangélicos, né? Viver no mundo, mas não ser do mundo. Jesus fala isso no Evangelho de João, no capítulo 17, na chamada oração sacerdotal. É de São Cristo. É quando, depois que ele fala do Consolador Prometido, né, que enviaria o Consolador Prometido, capítulo 14 e 16, ele falou do Espírito Verdade, do Paracleto, que era o grande exemplo e tudo mais. Aí ele ele se recolhe e ele tem uma conversa com Deus. E ele pede por todos nós. Ora pelos discípulos, né, que o mundo Exatamente. deixou meio bêbados. Exatamente. Deixou. Então, nós que escolhemos a mensagem do Cristo, em qualquer que seja o local onde nós estejamos, por isso que não pode todo mundo ser espírita, não pode todo mundo ser evangélico, mas todos podem ser cristãos. Ah, mas o islâmico não é cristão. Não, ser cristão não é necessariamente seguir o homem Jesus, mas seguir Jesus, a mensagem. Que é aquilo que eu falei, eu falava de espiritismo com os islâmicos, sem citar o espiritismo, porque a essência do espiritismo está na essência do islamismo. Só que falta essa lógica da gente pensar de como a coisa funciona, de por que funciona. Eu fui falar de mediunidade, sem citar mediunidade, explicando como é que o anjo, como é que Israel, né, chegou para Mohammed para passar o ensino do Alcorão. E foi bem curioso. Divaldo Franco, primeiro livro que ele psicografou de Victor Hugo, né, no francês, Victor Hugo. Começou a psicografar, ele ali acordado, consciente, né? E os romances de Victor Hugo, eu não gosto, porque são muito detalhistas, e a minha cabeça de hiperativo não tem paciência para muito detalhe, eu gosto de... assim, sabe? E Victor Hugo, ele detalha, ele fica 30 páginas descrevendo um casamento no livro dele, que em meio parágrafo dava para contar, o casamento era assim, tinha isso, estava bonito, isso e aquilo outro, e vamos para a história, né? E Divaldo começou a interferir no romance, porque ele começou a torcer pelos personagens. Aí Victor Hugo disse assim, o romance é meu, não é seu. Aí fez o quê? O Divaldo é um médium muito flexível, apagou o Divaldo. E começou a psicografar os capítulos salteados. O Divaldo, quando lia, disse, mas não bate. Quando chegou no final, aí o Victor Hugo aparece assim, esse é o 1, esse é o 10, esse é o tal, agora foi numerando, aí encaixou, certo? O Alcorão é um livro, eu não vou lembrar agora quantos assim, são as suras e os ayats. Suras são os capítulos, ayats são os versículos, né? E foi escrito durante 23 anos. E tem alguns que foram dados na cidade de Medina, outros na cidade de Meca, durante 23 anos. Quando terminou, aí o anjo disse assim, agora vamos reunir. O primeiro é uma oração. O primeiro adjetivo que é dado a Deus é misericordioso. Ele cuida de quem sofre. Lembra a questão dos espíritos? Deus cuida de quem sofre, mas não cuida do preguiçoso, do covarde, né? Então tá lá. Aí com o livro de espírito eu entendo isso. Aí eu sei falar para eles. Aí ele diz assim, pegue do maior para o menor. Pegue do maior capítulo para o menor. E colocar em ordem. Do maior para o menor. Foi propaganda. Quando você começa a ler,
Pra gente, nós somos ocidentais, não faz o menor sentido. O segundo capítulo, o segundo sonho é a vaca. Aí eu olhei aqui, a vaca, pelo amor de Deus, é um poema sobre como é que você consegue alimentar. E aí vai, primeiro, o maior capítulo, e vai na sequência. Está perfeito. Detalhe, Mohammed era analfabeto. Então Ismael chegava, dizia, ele decorava, ele falava, as pessoas, eu que sabia escrever, anotava. E aí eu explicava como é que a mediunidade funciona. Eles acreditam, tem lá no Alcorão, os djinns. Quem assistiu, quem gosta de super-herói, tem uma super-heroína que foi lançada a penúltima série de super-herói da Marvel, é a Miss Marvel, ela é islâmica, e ela vai e fala dos djinns. Sim. São o que nós chamamos de espírito. Assistiu, né? Sim. Guia intelectual, tá ótimo. E ela fala dos djinns. O que são os djinns? São os espíritos. Tem tanto jeans bons quanto jeans ruins. Exatamente. Nas orações, tem um momento, que aí eu não vou lembrar que é em árabe, né? Que aí você, no momento da oração, se você for ver, como é que são feitas as orações islâmicas? Um vídeo no YouTube. Tem um momento que ele se levanta e ele olha para um lado, diz uma frase, olha para o outro, diz outra frase. Por quê? Porque acredita-se que tem um din aqui desse lado, tem um din aqui desse lado, que um te conduz para um lado, outro te conduz para o outro, e você está conversando com eles para que nenhum faça nada. E somente o bem prevaleça. Aí você começa a estudar isso, e os caras pegam isso e dizem assim, se você quer servir a Deus, bota um monte de bomba e vai matar os outros, que não pensam como você. Isso não está no Alcorão. Isso é deturpação da interpretação. Como acontece na doutrina espírita, está tudo tão claro. Aí a gente chega, monta uma casa espírita e faz do jeito que a gente quer. Isso acontece em grande parte no catolicismo, Em no todo lugar. evangélico. A própria Umbanda vai lá, o povo usa isso para ganhar dinheiro. Isso é Deus do não ser. é falho, O ser humano é falho. Então, chegamos à conclusão do nosso tempo, né? Então hoje era para isso, para a gente homenagear esse homem que de fato trouxe todo esse conteúdo, só que pouco se fala de Kardec, a referência, o exemplo a ser seguido, porque ele deu o exemplo de como fazer, tendo cuidado de não endeusá-lo, pelo amor de Deus, porque a gente só substitui, troca Jesus por Kardec, aí melou tudo. Mas essa referência, ele mostrou como fazer. Então agora que estamos nesse momento, eu não falo só desse momento agora, porque está tendo eleição, não é não, esse momento de transformação, porque daqui a pouco a eleição passa, as coisas continuam, ou passam, ou isso, e você vai continuar, você vai ter outros enfrentamentos. Você vai trabalhar, você vai ter relações sociais, continua a família, e vão surgir outras discussões. Porque, pessoal, quem gosta de discutir, vai discutir se biscoito, biscoito é bolacha. Daqui a pouco, por exemplo, passa a política e quem é de opinião diferente vai passar e vamos buscar outras coisas para discutir. Hoje não se discute mais por religião nem por futebol, né? Aí a questão hoje é a política. A gente só trocou uma coisa para outra. Quando isso pacificar, se as pessoas não mudarem, vão encontrar outro motivo para discutir. Porque não são as coisas, são as pessoas que querem discutir. Só que para o espírita, isso não deve acontecer. Por quê? Porque somos espíritas e o espírita segue a proposta do Cristo. Simples assim. Ok? Tchau, pessoal. Até o próximo.